evangelho do reino será pregado a todas as nações e então virá o fim. São Mateus capítulo 24, versículo 14. Agora, por causa dos escolhidos, estes dias da dispensação da graça serão eliminados. Porque senão chegaria um tempo em que uma terceira guerra mundial atômica realizaria e morreriam os escolhidos da Igreja do Senhor Jesus Cristo, os primogênitos de Deus escritos no céu, no livro da vida do Cordeiro. Hebreus capítulo 12, versículo 22 em diante nos fala a respeito dos escritos no céu, no livro da vida, e nos fala do sangue de Cristo. E Hebreus capítulo 3, versículo 20 e 21, nos fala do sangue do pacto eterno, que é o sangue de Jesus Cristo. Agora, por causa dos escolhidos, hebreus, que são 144 mil, também os dias da dispensação da graça vão ser eliminados, diminuídos. E depois, Deus começará a tratar com o povo hebreu. E a segunda parte da semana septuagésima, que restam 3 anos e meio da semana septuagésima, porque os primeiros 3 anos e meio corresponde ao ministério de Cristo. E quando Cristo morreu, na semana número 70, ali parou a metade da semana. E restam. Ali fez uma brecha para entrar a dispensação da graça e chamar dentre os gentios um povo para o seu nome, que formaria a igreja do Senhor Jesus Cristo. E onde entrariam também judeus, hebreus, para fazer parte também da igreja do Senhor Jesus Cristo. Por isso é que começou com o povo hebreu, judeus, neste tempo. Ainda que judeus, nos fala da tribo de Judá, mas já, então continua por tantos anos e chama todos os hebreus e judeus. Todos os hebreus são chamados de judeus. Agora, encontramos a Israel já em sua terra como uma nação livre e soberana, um Estado judeu. Que Deus abençoe o Estado judeu de Israel. Que Deus abençoe a todos os judeus. Que Deus abençoe os políticos e os seus líderes religiosos. Que Deus abençoe todos os rabinos. Que Deus abençoe a cidade de Jerusalém, a cidade do rei, e traga paz para Jerusalém. E enquanto se espera a vinda do Messias, espera a restauração do reino de Davi, que haja alguns tratados de paz entre o Estado de Israel e os demais estados vizinhos, também com o povo palestino. E que as bênçãos de Deus sejam sobre o Oriente Médio, para o benefício dos seres humanos que vivem neste território, no território judaico de Israel, que possam ter paz entre todos os cantos do Oriente Médio, todos os estados do Oriente Médio, todas as nações do Oriente Médio, e que tenham todos um bom companheirismo com Israel e com seus prefeitos. Breve Deus breve abreviará estes dias
estes últimos dias. Por amor e por causa dos escolhidos, da sua igreja e dos escolhidos, dos judeus, que são 144 mil judeus, ou hebreus, sendo 12 mil de cada tribo. E ali estarão as duas oliveiras. Os ministérios das duas oliveiras, que são os ministérios de Moisés e Elias, estarão ali, fazendo o último chamado e o recolhimento dos escolhidos do povo hebreu. Os 12 mil de cada tribo. Por isso é que o Senhor Jesus Cristo, em São Mateus, no capítulo 24, versículo 31, disse: e ele enviará seus anjos com grande voz de trombeta e ajuntará os seus escolhidos dos quatro ventos de uma outra extremidade dos céus, de um extremo da terra. Vamos ler. São Mateus 24 e 31. São Mateus, capítulo 24, versículo 31. E ele enviará seus anjos com grande voz de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos de uma outra extremidade dos céus. E isto está para ser realidade no meio do povo hebreu. Israel já está em sua terra. Seus rabinos estão na expectativa, esperando que chegue o Elias, anunciando a paz imperecível. Porque Elias foi prometido em Malaquias, capítulo 4, versículo 1 ao 6. Antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, antes que venha a grande tribulação, antes que venha este momento, tem que aparecer Elias. Ou seja, para o povo hebreu, um homem, como eles estão esperando, um homem deste tempo final, com o ministério de Elias, sendo manifestado pelo Espírito de Deus neste homem, estará anunciando a paz imperecível. Ele saberá como revelará a forma conforme as profecias, que a paz imperecível e permanente para Israel será trazida por Deus. Isto será através do Messias príncipe em sua vinda, para o estabelecimento ou para a restauração do reino do Messias, no reino de Davi e trono de Davi. Então, Israel, com seus líderes religiosos, estão vigiando por um homem deste tempo, que tenha as qualidades e os requisitos que se necessita para ser reconhecido como profeta Elias, o qual não será Elias literalmente, mas um outro homem no qual o Espírito de Deus estará atuando este ministério. Assim lhe serás concedido. Por todos ou quase todos os rabinos que creem na profecia de Malaquias, capítulo 4, que Deus enviará Elias para restaurar o coração dos pais aos seus filhos e dos filhos aos seus pais. É um mistério. Como e de onde aparecerá? Mas para os crentes em Cristo este mistério será aberto. E para os 144 mil hebreus, 12 mil de cada tribo, este mistério também será aberto. Eles irão ver
Eles irão ver ministrando e reconhecer e vão receber este Elias. Haverá grandes líderes religiosos, grandes rabinos importantes que irão recebê-lo, receber Elias. Eles irão reconhecer onde ele aparece. E se tem visto este ministério, onde estarão sendo vistos não somente palavras e mensagens que ele traz, que são importantes, mas também, na medida em que o tempo passa, vão ser vistos grandes manifestações do poder com grandes sinais e maravilhas de milagres, porque os milagres e maravilhas prometidos para serem manifestados no último dia por Deus, pelo Espírito de Deus, a nível mundial, os quais os escolhidos do povo hebreu verão, 144 mil hebreus virão, incluindo grandes rabinos. Estes milagres e maravilhas correspondem aos ministérios das duas oliveiras, que estão prometidos em Zacarias, capítulo 4, versículo 1 ao 14, e Apocalipse, capítulo 11, versículos 1 ao 14, e também Malaquias, capítulo 4, versículo 1 ao 6. Estas são as profecias que estarão se cumprindo neste tempo final. E estará se tornando uma realidade, fazendo-se uma realidade estas profecias. Agora, de onde sairá? Isto é importante. É importante ver, e nós o veremos, e o conheceremos. Reconheceremos o espírito ministerial de Elias, operando neste homem, pelo Espírito Santo. Portanto, todos nós temos que estar na expectativa, vigiando o que Deus prometeu, para vermos a forma em que Deus está cumprindo e dizer, isto é o que Deus prometeu, e eu creio com todo o meu coração, e isto é o que eu estava esperando. Os judeus irão ver e dirão, este é o que nós estávamos esperando. Eles irão reconhecê-lo. Portanto, veremos grandes coisas acontecerem neste tempo final. Neste tempo final, por causa dos problemas do Oriente Médio, ou do meio ambiente, como terremotos, maremotos, vulcães e outros problemas do meio ambiente, a humanidade vai ter a sua vista posta, não somente em casa de concretos ou de madeira, mas sim também em cabanas ou casas de lona ou tenda. Irá chegar um momento em que isto vai ser mais prático, porque um terremoto pode fazer tremer o lugar, mas uma casa de campi ou de lona
não tem problema. Mas sim, de concreto, ela desmancha, de madeira também pode quebrar, mas uma casa de lona não pode causar problema a um terremoto. Em certa forma em que se coloca uma tenda para que tenha os seus movimentos. Uma tenda é mais segura do que um prédio em tempo de terremoto para as pessoas. Uma tenda é mais segura. Portanto, chegará um tempo em que algumas famílias vão ter suas tendinhas ou tendas, como nós dizemos no caso de problema de terremoto. E, portanto, seguramente vão fazer. E isso para os judeus é normal, porque todos os anos eles fazem festa de cabanas. E então eles estão em seus dias habitando em cabana, como fizeram em 40 anos pelo deserto, no seu percorrido rumo à Terra Prometida. Desde sair do Egito até a Terra Prometida, viveram em cabanas. Isto representa o percorrido da igreja desde o dia de Pentecoste até que seja transformado. Quando, em termos físicos, quando formos transformados, então entraremos à Terra Prometida do corpo eterno e glorificado. No espiritual, quando a pessoa recebe o Espírito Santo, já entrou à Terra Prometida. Em termos espirituais, entrou ao reino de Deus.